Oi, meu nome é Ryan. Tenho 15 anos e venho pensando em compartilhar essa história há algum tempo. E há algumas semanas ela tomou um rumo inesperado. A história é sobre mim e minha mãe. O nome da minha mãe é Daiane e eu sou filho único. Isso é importante para a história. Ela estudou arquitetura, mas perdeu o interesse muito rápido, então nunca trabalhou como arquiteta. Quando casou com meu pai aos 23 anos, ela realmente não sabia o que queria fazer. Então, logo depois engravidou e isso eventualmente a ajudou a decidir. Ela começou um blog para mães ou para bebês, da maneira que você quiser chamá-lo. Como meus pais me disseram, os blogs eram novidade naquela época e muitas pessoas estavam começando os seus. Então, o dela começou como uma espécie de diário online para amigos e familiares. Minha mãe escrevia posts sobre sua gravidez, expectativas e compartilhava dicas e fotos, qualquer coisa realmente. Com o passar das semanas, reuniu mais e mais leitores e muitos deles eram pessoas desconhecidas. A internet estava crescendo rapidamente naquele momento. Depois que nasci, minha mãe ficou mais entusiasmada. Agora ela tinha muito mais coisas para contar aos seus leitores. É claro que isso é algo que eu não consigo lembrar, já que o blog é mais antigo que eu. Mas quando cresci, rolei todo o blog até 2005. E tudo estava lá. Fotos minhas de bebê recém-nascido, depois como uma criança pequena e assim por diante. Chegaremos a isso um pouco mais tarde. E não foram apenas fotos, é claro. Quase diariamente ela escrevia sobre o que acontecia em cada dia, com os detalhes mais íntimos. Eu acho que descobri muitas coisas que a maioria das crianças não deveria saber, como o fato de que eu não fui planejado. Quero dizer, não tenho problemas com isso, e nem com todas essas postagens iniciais. Elas não representam um problema em geral. Tudo ficou estranho quando eu estava crescendo. Você não tem muitos segredos quando é criança, mas à medida que se aproxima da adolescência, começa a experimentar coisas que prefere manter para si. O problema é, minha mãe não parecia entender isso. Eu acho que tinha cerca de 12 anos quando comecei a ter problemas com suas postagens. Porque, você sabe, eu cresci com o blog e por muito tempo não achei que poderia ser de outra maneira. O que ainda me surpreendia é que minha mãe não tinha perdido o interesse durante todos esses anos. Claro, ela não publicava mais todos os dias, mas ainda fazia isso pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. E o conteúdo mudou. Passou a ser sobre ser mãe de um adolescente. E esse era o problema. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu tinha 13 anos, contei para ela que gostava de uma garota da minha escola. Eu não sou tão próximo de nenhum dos meus amigos e me sinto estranho em compartilhar coisas desse tipo com meu pai. Então, contei à minha mãe sobre meus sentimentos e tivemos uma boa conversa. Ou assim eu pensei na época. E me senti péssimo quando descobri que toda a história foi postada online. O que tornou as coisas ainda piores foi o fato de que a mãe da garota era uma das leitoras assíduas do blog. E mesmo que minha mãe não tenha mencionado o nome da garota, não foi difícil de adivinhar. Essa menina e eu nunca falamos sobre isso, mas tenho certeza que ela sabia. Essa foi a primeira vez que a minha mãe e eu tivemos uma briga séria sobre o blog. Eu tentei dizer a ela que isso era um assunto particular, e a última coisa que eu queria era que todo mundo soubesse. Mas ela simplesmente não pareceu entender. Ela disse que é algo que acontece com todas as crianças e não há do que se envergonhar. Eu não estava envergonhado, eu só não queria ser exposto assim. Vários meses depois, as coisas ficaram ainda piores. Um de meus colegas de classe descobriu, de alguma forma, o blog da minha mãe. É claro que ele foi rápido para contar ao resto da turma, e todos encontraram tempo para rolar pelo feed. Resumindo, as próximas semanas não foram fáceis para mim. Havia tantas coisas que meus colegas não deveriam saber, incluindo o que eu havia dito sobre eles. E, é claro, todas as postagens tinham algo do qual eles podiam tirar sarro. Eu estava profundamente magoado e tentei conversar com minha mãe novamente, mas ela ainda se recusou a ver o problema. Então, tomei a única decisão possível. Parei de contar a ela sobre minha vida. E com o passar dos meses, nosso relacionamento piorava cada vez mais. Uma vez, ela tentou falar comigo sobre o problema e eu até pensei que estávamos nos entendendo. Mas no dia seguinte, ela escreveu um post sobre eu ter me ofendido com o blog. Eu vi este texto quando estávamos tomando café da manhã. Me levantei e saí em lágrimas. Eu estava desesperado. Eu acho que esse foi o momento em que minha mãe percebeu o que tinha feito. Naquela mesma noite, ela veio até meu quarto e disse que sentia muito. Ela finalmente percebeu que havia um problema.
E imagine minha surpresa quando ela me disse que ela apagou o blog. Lembro-me de dizer, totalmente chocado, você não precisava fazer isso. Mas no fundo eu também sabia que era a única solução. E eu sei que não foi fácil para ela, de jeito nenhum. Afinal, o blog foi parte de sua vida por 15 anos. Eu acho que existem centenas e centenas de mães em todo o mundo que ela ajudou durante todo esse tempo. Agora, estamos construindo nossa confiança novamente. Seus pais postam coisas sobre você online? Compartilhe o que você pensa e suas histórias nos comentários. E assine o canal para mais vídeos.